Nós voltamos com o Jogo do Poder recebendo o jornalista Cid Benjamin, que está lançando na próxima terça-feira na Livraria da Travessa, no Shopping Leblon, o livro Reflexões Rebeldes pela editora José Olímpio. Cid, você é um duro crítico do processo de impeachment liderado pelo vice-presidente Michel Temer. E tem um capítulo, que é o segundo capítulo do livro, que você começa falando da turminha braba do Michel Temer. Eu queria que você explicasse de onde veio esse termo, você explica isso no livro, e por que você designa, digamos, Michel e seus principais coadjuvantes do governo de turminha braba. Essa expressão surgiu há algumas décadas, quando um novo aditivo para se botar no combustível dos carros, acho que nem existe, mas eu posso até falar o nome dele, o Bardal. O Bardal era apresentado como uma grande novidade, que é melhorar o desempenho dos motores e tal. E foi um momento que a televisão estava se afirmando e que também a publicidade na televisão começava a usar desenho animado, etc. E o Bardal, o cara que levava o Bardal, a latinha com aditivo esse, ele andava vestido como os detetives de filmes americanos, com aquele casacão, chapéu e tal, e botava o Bardal, e o Bardal, ele acabava com a turminha braba, que prejudicava o funcionamento do motor. Era o Zé Válvula Presa, não sei o que lá, que atrapalha resolvia todos os problemas. Resolvia os problemas. Pois bem, esse pessoal do PMDB é uma turminha braba. Que construiu um projeto, uma ponte para o futuro. Um entorno, que na verdade é um trem-bala para o passado. Esse entorno do Michel Temer, aliás, os primeiros dias desse governo interino dele demonstram que é um pessoal mais encrencado com justa razão. Enfim, super encrencado. Você pegar no Rio de Janeiro também, o PMDB conseguiu levar o estado do Rio a uma situação de, segundo o próprio governador, de calamidade pública. Mas, porque o petróleo caiu o preço, diminuiu a receita pelos royalties. É verdade, diminuiu a receita pelos royalties. Agora, o que se dá de isenção de imposto para grandes empresas nesse estado... Foram 138 bilhões, né? Olha, eu tenho uns números aqui, viu? Você cita isso, inclusive. Que você arrecadou de ICMS menos do que a isenção que você deu para ICMS. Agora, em 2015. 2015. Por conta da queda da arrecadação. Você arrecadou menos do que o ICMS do que o conjunto de montante de isenções. Tirando os royalties do petróleo, a principal fonte de receita do estado do Rio de Janeiro é o ICMS. E dos outros estados também. Quer dizer, pois bem, as grandes empresas conseguem isenções. Então, houve 2015, ano passado, houve mais isenções do ICMS do que o que foi arrecadado com o próprio ICMS. Mas não foram só grandes empresas. Eu estava escrevendo o governo fala de grandes empresas, fala que teve que atrair para o Rio empresas como a Land Rover, como a Nissan, como a Citroën, e essas empresas para que viessem para o Rio e gerassem emprego aqui e no futuro até, enfim, gerassem também renda, era necessário que houvesse essa política de incentivo. Os números não confirmam isso, tanto que você dá mais isenção do que recebe de ICMS. Em segundo lugar, não só ela, a farra foi tão grande. Você sabe que a Termas Solarium, negócio de Termas, teve isenção de impostos, que os cabeleireiros Werner tiveram isenção de impostos, que a Gás Terno, joalheria, teve isenção de impostos. Houve uma farra de isenção. Quer dizer, não são isenções sérias, foram isenções dadas à torta direita, sem nenhum critério, que no seu todo acabaram quebrando o Estado. Quebrando o Estado. Então, e aí é uma coisa que tem que ser conhecido pela população, porque fica aquela coisa, foi só o petróleo, não foi só o petróleo. O petróleo contribuiu, mas não foi só isso. Não foi só isso. Uma dimensão absolutamente irresponsável para usar uma palavra tranquila, devagar, sem entrar nas supostas obras superfaturadas, porque nós tivemos um show de obras aqui no Rio, boa parte delas, inclusive, questionável, sob o ponto de vista da prioridade. Não é? Nós temos uma situação na área da saúde, da educação, da segurança pública, situações muito graves. Agora, Cid, o livro, além de abordar questões conjunturais de forma muito apropriada,
ele, de alguma maneira, e especialmente nos artigos que você mencionou, que são reproduzidos no livro, o artigo é perpassado, o livro é perpassado pelas suas chamadas teses malditas. E eu queria explorar um pouco isso, inclusive à luz das dificuldades políticas que nós vivemos. Você, por exemplo, levanta algum questionamento a respeito de uma questão que aparentemente é um consenso na esquerda, diz respeito ao financiamento público de campanha. Você, inclusive, no livro, em determinado artigo, você se manifesta simpático à tese. Em outro artigo, escrito em outro momento, você claramente se coloca contrário a essa ideia. Queria que você explicitasse para os nossos telespectadores. É verdade. Bom, eu sempre fui contrário ao financiamento de empresa. Empresa não é cidadão. Empresa, ela alavanca seus negócios quando financia um político. Mas, em certo momento, e isso é retratado num livro, num artigo de 2013... na página 171 você diz que se identifica com as teses de financiamento público. Só financiamento público. Eu mudei. 2 anos depois... Mas você não acha que o financiamento público, digamos, é aquele preço que tem que se pagar para ter democracia, para se evitar o Caixa 2, para se evitar que se recorra às empresas, a financiamento que, na verdade, visa a ter um retorno depois, a esse financiamento da maneira que ocorria até então, em que os grandes grupos de capital financiavam e formavam verdadeiras bancadas? Quer dizer, o financiamento público não põe fim a tudo isso? Não. E não cria, principalmente, uma espécie de igualdade na competição eleitoral? Claro que não. Veja qual é o fundo partidário e o financiamento público que alguns partidos recebem, que outros recebem. É proporcional à bancada. Claro. Pois é, mas veja, eu penso que partidos e sindicatos, eles devem ser financiados, os sindicatos pelos seus associados, partidos pelos seus filiados, simpatizantes, etc. Quer dizer, hoje em dia, fazer partido virou negócio no país. Há vários partidos de aluguel que são montados para que famílias controlem e vivam disso, vivam muito bem, aliás. Os próprios grandes partidos, eles recebem um fundo partidário que é brutal, enorme, o que encarece, joga o financiamento da política para patamares altíssimos. E eu penso que, além de você não deixar a empresa financiar, o financiamento deve ser por pessoas físicas, indivíduos que simpatizem e endossem aquelas teses do partido e contribuam até um determinado patamar, 1, 2, 3 salários mínimos por mês, enfim, o que se estabelecesse aí, entende? Já me disseram, quando eu defendi essa tese numa palestra, num debate, de que isso vai inviabilizar o jogo político tal como ele é exercido. Mas é exatamente isso que eu quero. Eu não quero campanhas milionárias. O cidadão não tem nada a ver com isso. Entende? Isso não é a realidade do cidadão. Eu quero que os partidos tenham que correr atrás dos seus simpatizantes, dos seus filiados, etc., e se modifique a forma de fazer campanha eleitoral, se modifique a forma de fazer política. Porque se a gente for olhar bem, vai ver que o sistema de representação política no país hoje está inteiramente falido. Está inteiramente falido. Você tomar 1 ou 2 medidas cosméticas não vai resolver o problema. É preciso uma intervenção cirúrgica mais grave, mais séria. E me parece que você inibir o peso do poder econômico na disputa eleitoral, na disputa política, é um passo gigantesco nesse sentido. Você não acha que você, ao defender essa posição, você se aproxima de uma posição que os mais conservadores defendem? Quando você pega um líder conservador mais à direita e questiona sobre a questão do financiamento público, diz: não podemos usar o dinheiro do povo para isso. Esse dinheiro do povo é para a saúde, é para a educação, ou seja, esse é o argumento que eles defendem para justificar a permanência do financiamento privado. O financiamento privado seria um financiamento voluntário, não seria compulsório, portanto, não estaria sangrando o caixa da União, tão já carente de recursos para as áreas mais básicas. Pois é, mas eles dizem isso, mas eles não querem limitar o financiamento privado. É uma diferença de qualidade. Se você não limita o financiamento privado... E muitas vezes sequer o financiamento empresarial. Eles não querem nem... Quer dizer, eles queriam manter o empresarial. Mas em relação ao financiamento privado individual, de pessoas físicas, eles não querem limites. Aí é um absurdo. Que um milionário banca Eu quero cada cidadão que doar um partido, doar para uma campanha, vai ter que declarar para a Receita Federal, está no imposto de renda, por etc. exemplo, e você estabelecer limites para isso. O limite é de 70% da campanha anterior, que foi a última campanha, que foi uma campanha com gastanças extraordinárias, com gastos astronômicos,
e você não tem limite, você candidato, de gastar o seu recurso. Se você, então, é um biliardário, você pode gastar 10 milhões, se o limite for esse. Então tem que acabar você com pode, isso. Essas mudanças que foram feitas recentemente, convenhamos, em boa medida, pioraram o quadro, me parece. Embora o Supremo tenha aprovado, não foi no âmbito da reforma executada no Poder Legislativo, o Supremo teve aquela decisão que me parece importante de abolir o financiamento de empresas, empresarial. Claro, isso é Porém, fundamental. as mudanças legais que foram feitas a pretexto da reforma política, me parece, diminui o tempo de campanha política. Com toda razão. Estabeleceu esse teto que, convenhamos, é incongruente, porque a referência são as últimas eleições, que foram as mais deformadas do ponto de vista do poder econômico dos últimos tempos. E, Paulo, esse elemento que o Ricardo levantou é importantíssimo. Se o cara é um bilionário, ele pode gastar bilhões na campanha dele. Pode. Entende? Não, tem que respeitar o teto. Não, dentro do teto. teto. Mas o teto já são bilhões. Mas o teto é escandaloso. O teto é escandaloso. Então ele pode fazer. Faz uma campanha milionária. Ele leva vantagem sobre os Ele outros. leva vantagem. Se ele for se ele for rico, ele tem uma vantagem descomunal em relação ao outro. A situação atual é muito grave. Eu acho que os partidos têm que se reconstruir. Assim como os sindicatos, hein? Quero botar sindicato nessa história também. A esquerda sempre foi contra o imposto sindical. Que é compulsório também. É um imposto, claro, já não se fala mais nisso. Entende? Você cria burocracias sindicais, entende? Com uma massa de dinheiro na mão, que são controladas pelos conselhos fiscais da própria diretoria. Então, é preciso mudar isso, é preciso mudar e fazer com que o sindicato e com que o partido corra atrás dos filiados e viva da contribuição voluntária e limitada deles. Eu vou fazer um rápido intervalo e daqui a pouco a gente volta com o jornalista Cid Benjamin, que está lançando na próxima terça-feira, dia 2, na livraria Travessa do Shopping Leblon, Reflexões Rebeldes.